Olá, galera esperta, tudo tranquilo? De boa? Vamos começar hoje falando de novo sobre medidas e avaliações. Nós demos um salto um pouquinho no conteúdo, já estamos dando entrada na unidade 2, apesar de ter postado no fórum de unidade 1, não sei se vocês perceberam. E nós vamos falar hoje de avaliação funcional relacionada aos sistemas de mobilização energética, certo? A gente deu um pouquinho num salto, a gente pulou dobras cutâneas e diâmetro ósseo, porque eu vou arranjar um espessímetro, que é o adipômetro, e um paquímetro, justamente para a gente voltar e falar sobre isso, tá? A gente vai ver já uns cálculos, tudo tranquilo, vou tirar dúvida de vocês, a gente mata a unidade 1. Primeira parte da unidade 2 tá falando de avaliação... Avaliação postural. Tô com a memória meio ruim hoje, né? Mas vamos lá. Não seja por isso. E agora nós vamos falar de capacidade e potência aeróbica. Toda vez que a gente falar de capacidade aeróbica, potência aeróbica, o que é que vocês têm que vir em mente? Primeira coisa, VO2 máximo. O que seria esse VO2 máximo? Esse bendito, esse famoso VO2 máximo. O VO2 máximo, ele é a capacidade máxima que o nosso organismo tem de captar oxigênio. É por isso que a gente fala de capacidade aeróbica. Quando a gente fala de aeróbico, a de oxigênio. Quando a gente fala de anaeróbico, ana de ausência de oxigênio, certo? Então, aeróbico na presença do oxigênio, capacidade e potência aeróbica, a gente vai estar falando de capacidade aeróbica de limiar aeróbico, que é o máximo, que é o platô aeróbico que a gente vai ver, que é o VO2 máximo, é quanto a gente tem de capacidade de captação e de utilização desse oxigênio, tá? Então, o teste de VO2 máximo, ele é o teste que vai nos dar essa capacidade. Nós vamos falar nessa primeira parte somente do teste direto, que é o teste no ergômetro, tá? E depois a gente vai falar em outra aula dos testes indiretos, tá? Em repouso, o VO2 máximo no atleta e no sedentário, eles são muito próximos. Então, qualquer pessoa, quando está parada, o consumo de oxigênio, ele é basicamente o mesmo, ele é próximo. Porém, de uma pessoa sedentária para um atleta, uma pessoa ativa, ele quase dobra de valor essa capacidade aeróbica no exercício. Então, isso é importante para você ver. Um sedentário, ele corre pouco tempo e já está cansado, já foi o limite dele de oxigênio. Enquanto o atleta tem que demorar muito tempo, certo? Então, é a medida exata que a gente pode determinar essa capacidade. É o padrão ouro que nós temos de avaliação aeróbica. Durante o exercício, a disponibilidade de oxigênio no músculo ativo, ela aumenta cerca de 10 a 20 vezes em relação ao repouso. Por que isso? Porque o músculo ele precisa de mais metabólitos para ele funcionar. Então, quanto maior a capacidade, maior a intensidade, maior a utilização de oxigênio. Quanto maior o volume, maior a intensidade, maior a utilização de oxigênio. Então, se a gente precisa de mais metabólitos, se a gente precisa de mais oxigênio no corpo, o que é que acontece? Há uma vasodilatação naquele músculo que está sendo ativado, porque ele precisa que chegue mais sangue. Há uma ventilação maior, porque a gente precisa de uma captação maior de oxigênio, para que esse sangue se torne cada vez mais oxigenado, para que a gente consiga captar mais oxigênio lá dentro da mitocôndria e consiga ter uma transformação maior ou uma síntese maior de ATP. Assim, a gente vai gerar mais energia para o nosso exercício. O VO2 máximo, ele pode ser expresso em valores absolutos ou em valores relativos. Deixa eu andar aqui um pouquinho para vocês chegarem aí, tá aqui, olha.
certo? Normalmente a gente utiliza muito mais os valores relativos para utilizar. Por causa das nossas capacidades, elas são muito mais relativas em relação ao ser humano do que o absoluto. Porém, na natação e no ciclismo, é melhor usar valores absolutos que chega muito mais próximo, certo? Por causa da diferença entre os lugares que estão feitos, do jeito que está feito, e da capacidade de cada um, da individualidade biológica de cada indivíduo. Normalmente rola uma pergunta também que o que é que vai influenciar nisso daí? Aí, sexo vai influenciar? Vai. Composição corporal, hereditariedade, capacidade do exercício, nível de treinamento, tudo isso vai influenciar no teste de VO2 máximo. E aí a gente vai falar do teste que ele é direto, que é a ergospirometria. Como se dá esse teste de ergospirometria? Primeiro, a gente vai ter um ergômetro. O que seria ergômetro? É uma máquina que vai fazer com que a gente caminhe, corra, pedale e assim por diante. Aí eu vou ver se eu coloco alguns exemplos aqui, se eu consigo mostrar para vocês aqui alguns ergômetros, certo? E a ergo é um aparelho que vai captar o oxigênio, a entrada e a saída do dióxido de carbono, que é o CO2. Então, a relação entre entrada de oxigênio e saída de gás carbônico que vai dar a relação do VO2 máximo, ok? Aí o nosso autor ele fala o seguinte, ó. A ergospirometria de circuito aberto é mais utilizada atualmente para determinação direta de VO2 máximo. Neste método, o avaliado inspira ar ambiente, a gente coloca um aparelho na boca, vai tampar o nariz para que o avaliado não respire, e a inspiração e a expiração saem pela boca. O avaliado só respira pela boca, com clipes que obstruem a passagem do ar pelas narinas. E tem a sua expiração direcionada para uma câmera com analisadores eletrônicos de gases. Então, inspira pela boca, tem a captação interna de oxigênio, e a expiração também pela boca, ela é analisada através de uma câmara e através de analisadores eletrônicos de gases, tá? Com medidas de ventilação pulmonar por fluxômetro e considerando as porcentagens constantes de oxigênio e dióxido de carbono, que é o gás carbônico, inspirados, as diferenças entre as medidas obtidas no ar expirado e no ar inspirado possibilitam estabelecer informações sobre a quantidade de oxigênio e dióxido de carbono produzida. Então, a quantidade que a gente inspira de oxigênio e a quantidade que a gente expira. A gente tem as duas quantidades direcionadas e a gente vai ver a diferença entre os dois. Em algumas pessoas, o VO2 máximo será indicado quando, em função do aumento da carga, ocorrer o platô de consumo de oxigênio no gráfico de análise. Então, nós temos uma velocidade, que ela não é constante, ela vai aumentando de acordo com o tempo. E nós temos uma inclinação, digamos que a gente está fazendo numa esteira, que ela também vai modificando. Se for numa bicicleta, muda a carga, vai modificando com o tempo. Então, a intensidade, ela vai modificando de acordo com o tempo, de acordo com o volume do exercício. De acordo com isso, a gente também tem o que a gente chama de um outro parâmetro para identificar se o exercício está intenso, está moderado ou está de baixa intensidade, que a gente chama a escala de intensidade, me fugiu agora o nome, de exaustão, alguma coisa, me fugiu o nome, mas daqui a pouco eu lembro. Subjetiva, tá? Que é a escala de Bohr. Tá? É uma escala que vai te dizer se tu estás cansado ou não. Então a escala ela vai normalmente de 1 a 10 ou de 1 a 20 e vai colocando. De vez em quando, de tempos em tempos, a gente mostra para o aluno, para o nosso avaliado, e ele vai apontar um número que vai dizer, olha, a intensidade está baixa, a intensidade está muito baixa, a intensidade está moderada, a intensidade está alta, a intensidade está muito alta. E de acordo com isso também, a gente vai vendo o gráfico que vai formando de acordo com a captação
desses gases. Então, tem um computador que vai mostrando tudinho isso. Tem captação de lactato, tarará, a gente vai ver que é um dos casos. Então, quando ele chega num platô que dali de cima ele começa a se manter ou a baixar, é ali que você interrompe o seu exercício. Porque se o objetivo é chegar no máximo, não tem por que continuar se a curva começa a diminuir, tá? Então, dos parâmetros para se terminar o teste é chegar no platô. Outros parâmetros são... deixa eu ver se tem aqui... Isso, nós temos aqui, ó. Outros parâmetros são razão de trocas maior do que 1 por 1. Não pode estar a troca um respirando mais do que o outro. Tem muito mais gás carbônico do que oxigênio. Frequência cardíaca máxima próxima ou acima da prevista da idade. Então a gente tem aquele cálculozinho. O mais famoso deles é 220 menos a idade, que vai dar a frequência cardíaca máxima. Se estourar aquilo é problema, então tem que ficar de olho na frequência cardíaca. Lactato sanguíneo acima de 8 milimols, muito alto. E aumento do consumo de oxigênio menor do que 2 milimols quilograma menos 1 vezes minuto menos 1. E a cada carga aumentada de 5 a 10%. Então, lembra que eu falei que a carga ela é aumentada, ou a inclinação, ou um pezinho, ou alguma coisa, seja lá o que for que vai aumentar a intensidade? De acordo com o que for aumentado. Se o consumo de oxigênio for menor do que 2 milimols, do que 2 milímetros, é porque já passou o platô. Então, não tem por que fazer esse teste, tá? Já não tem mais como chegar... ou não chega no platô, ou ali é um parâmetro para se interromper, beleza? A partir daí, nós vamos ver alguns equipamentos, mas vamos ver em outro material, tá? Deixa eu sair daqui. A gente entra bem aqui. Livro texto 2, página 152. Abrimos. Não. Estamos chegando. Não é esse aqui, galera. Vamos voltar. Unidade 2. É esse sim. Unidade 2. Abrir novamente. Cento e 178, passei. 57, aqui. Era aqui que eu queria chegar, tá? Então vamos lá. Nós temos alguns ergômetros aqui. Essa primeira parte é um aparelho de VO2 máximo que vai fazer a captação, certo? Que a gente coloca na boca, outro que vai medir. Esse daqui já mede na água, olha, legal, tá? E nós temos aqui alguns ergômetros, tá? Um deles é as esteiras, né? Normalmente, quando a gente faz esse teste de ergospirometria, a gente faz normalmente em esteira. Porém, a gente pode fazer adaptado para determinado esporte. Nós temos o remo ergômetro, nós temos o ciclo ergômetro, nós temos esteira ergômetro, esteira rolante e assim por diante. Isso pode ser feito em determinados, em variados ergômetros, tá? Que é justamente para medir a capacidade aeróbica. Como eu falei, o normal é se fazer na esteira, que se faz com corrida, né? Mas você pode se fazer em outros ambientes, em outros aparelhos, que vai ser mais direcionado para aquele esporte que você quer, que você pratica, que você quer avaliar. Passando disso, nós podemos dizer, olha aí, fazendo na bicicleta.
que a gente pode dizer que todos os testes, eles são positivos, ele tem pontos positivos e tem pontos negativos, tá? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que ver qual é a população testada, qual a disponibilidade de material que a gente tem para fazer, a gente tem que ter a técnica necessária, adequada, e a orientação adequada para que o nosso aluno, o nosso atleta, o nosso paciente, ele tenha o melhor resultado. A partir daí, nós falamos já de protocolos indiretos de determinação de VO2. Aí já é uma outra aula, já é uma outra história. Espero que você tenha gostado e vou colocar o exercício lá no ambiente virtual para vocês resolverem. E um abraço, até a próxima aula.